Olá, sejam bem-vindos. Vamos fazer aqui uma última análise vetorial chamada decomposição. É um assunto muito importante a partir do momento que você vai trabalhar com forças ou outras grandezas físicas que podem ser divididas em partes. E por que dividi-las em partes? Para que muitas vezes você tenha uma análise melhor da situação. Perfeito? Assim eu posso produzir o quê? A decomposição de um vetor quando ele tem uma direção e um sentido que para mim, para a realização do exercício, para o desenvolvimento do entendimento, não é uma direção e um sentido convenientes. Coloquei aqui um vetor V e esse vetor V está numa direção, possui aqui uma direção oblíqua, não está nem na horizontal nem na vertical. Mas eu queria saber como é que é o movimento dele na horizontal, eu queria saber como é que é o movimento dele na vertical, como é que eu faço isso? Essa é uma situação que a gente pode utilizar muito para quem? Para lançamento de projéteis. Quando o jogador chuta uma bola, a bola sai numa direção oblíqua, mas dá para saber quanto que ele anda na horizontal, quanto que ele sobe na vertical? Dá, mas para isso a gente precisa fazer a decomposição. Decompor um vetor, moçada, significa o quê? Eu separar o vetor em partes. Uma parte, uma porção numa direção, e aqui eu vou estabelecer um eixo, uma direção vertical, um eixo Y, e numa direção horizontal, um eixo X. Então, vou estabelecer um plano cartesiano aqui para fazer a análise. E essa análise, então, vai me permitir analisar a horizontal e a vertical. Ora, mas como é que eu faço essa decomposição, a separação? Então, eu vou projetar uma sombra do vetor sobre o eixo X. Então, como se estivesse acendendo uma lanterna aqui, gerando uma sombra. Essa sombra, essa sombra é uma projeção que a gente chama de projeção ortogonal. Nome, tá? Uma projeção ortogonal, quer dizer, uma sombra do vetor sobre o eixo X. Opa, então projetando esse vetor, teria aqui uma parte do vetor no eixo X. E aí então vou chamar isso aqui de V na sua porção X, Vx. Componente do vetor V na direção X, a parte do vetor V na direção X, a projeção do vetor V na direção X. É menor. Concordam? É menor. Então, Vx é menor que V. Da mesma forma, eu vou aqui desenhar uma projeção do vetor. Então, acendendo uma lanterninha, projetando uma sombra, que a gente vai chamar então de projeção ortogonal no eixo Y. Perfeito. Então, uma parte do vetor no eixo Y aqui, Vy. Ora, também é uma parte do vetor V, é uma componente do vetor V, uma parte do vetor V. O Vy é menor que V, esse vetor é menor que o vetor V. Perfeito. Agora, para fazer a determinação do valor dessas componentes Vx e Vy, vou fazer uso aqui de um ângulo. Então, conhecer ou esse ângulo ou aquele. Então, ou este ou aquele. Mas o que é interessante, que aqui se eu tiver o ângulo alfa, aqui será quanto? É o complementar. Tudo é 90, certo? Se tudo é 90, esse pedacinho vai ser quanto? Vai ser o 90 menos o alfa. Perfeito? 90 menos alfa, então complementar. Então, se aqui eu trabalhar com alfa, aqui eu posso trabalhar com 90 menos alfa. Se aqui fosse 30, então aqui seria 90 menos 30, 60. Se eu trabalhar com o ângulo 50 aqui, aqui vai ser 90 menos 50, 40. Perfeito? Agora, para fazer esse trabalho, então você vai utilizar aqui seno. Seno do ângulo alfa, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Muito bem, vamos olhar para o triângulo que tem alfa.
O triângulo que tem alfa, tem aqui, ó, hipotenusa, lado maior, hipotenusa, catetos, lados menores. Sim? Agora, a hipotenusa tem o tamanho V. Esse cateto é o Vx. Adivinha quanto vale esse pontilhado? Esse pontilhado aqui tem o tamanho do Vy. Então, vamos lá. Seno de alfa é o cateto oposto a alfa. Então, se o alfa está aqui, oposto na frente do alfa, tá? Então está o Vy. Vy dividido pela hipotenusa. Hipotenusa desse triângulo que tem o alfa. Então, se isso é cateto. Se esses dois lados são menores que esse, então essa aqui é a hipotenusa. Então, a hipotenusa V. Passando V para o outro lado, então fica V seno de alfa, que é igual a Vy. Só vou trocar, ó, colocar esse para lá e isso tudo para cá. Então, trocar de lado. Então, ficaria que Vy é igual a V seno de alfa. Fazer aqui uma nuvenzinha mágica do Goku, né? Aí, perfeito, tá? Temos então a componente y. A parte y do vetor, a componente y, que está aqui ou aqui, a componente y vale V multiplicado por seno de alfa. Mas eu posso também fazer uso do cosseno. Cosseno de alfa, que é o cateto adjacente, tá? Pela hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente. Então, lado menor são catetos. Lado maior é a hipotenusa. Esse cateto está oposto, está na frente. Qual é o cateto que está ligado adjacente a alfa? Ah, tem esses dois lados aqui. Tá, esse lado é o maior, então é a hipotenusa. Então, cateto adjacente é o Vx. Lado adjacente e menor que a hipotenusa. Tá, então cateto adjacente, Vx. E a hipotenusa, que é V. Passando o V. Passando o V, que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então fica V cosseno de alfa, que é igual a Vx. Então eu tenho que Vx é igual a V cosseno de alfa. Perfeito, então aqui a parte x, a componente x, a parte x do vetor menor que o vetor v e a medida como v cosseno. Existe uma regrinha prática para a gente desenvolver isso e dizer o quê? Poxa, como é, eu preciso saber fazer esse desenvolvimento o tempo inteiro? Não, existe uma forma prática de você guardar isso aí. Como? Dizer o quê? Se aqui está o vetor v, então aqui é a parte vx, tá? Está na direção x. Então, esse aqui, essa parte vx, eu posso dizer que é v com o ângulo. Então, a parte vx é v com o ângulo. Vx é v com o ângulo. Já a parte vy é v, mas não tem ângulo aqui, então sem o ângulo. Vy é v sem o ângulo. Então, Vy, V sem alfa. Vx, V com alfa. Perfeito? E assim, moçada, a gente tem o estudo da decomposição, que vai ser bastante útil quando a gente trabalhar aí com forças, principalmente com a força normal, né? Num plano inclinado. Antes de a gente dar um apagão geral aqui, reparem que a decomposição foi um processo oposto ao de soma. Reparem comigo que se eu tivesse só as componentes, Vx e Vy, certo? Ora, então vou traçar uma paralela Vx, então esse lado é igual a esse, e uma paralela Vy, esse lado é igual a esse. Aonde as paralelas se cruzarem, para onde aponta a resultante. Ah, então esse vetor resultante, V, é a soma vetorial de Vx mais Vy. Reparem que isso aqui é uma operação vetorial. Opa, tirar o 2 aqui. É uma operação vetorial, né? Eu não uso essa equação para fazer contas. É uma equação vetorial. Eu não uso a equação vetorial para fazer contas. As equações vetoriais são utilizadas apenas para identificar o quê?
uma operação de 2 ou mais vetores. Nessa operação, ela vai me dar direção e sentido. Para saber valores, aí eu tenho que usar ou Pitágoras, quando o ângulo entre os vetores é 90 graus, ou lei dos cossenos, quando o ângulo for diferente de 90 graus. Diferente de 90 graus seria quanto? 0, 180, 87, 93, 115, 120, perfeito? É isso aí, moçada. Nós temos aí então operação de decomposição vetorial. Legal? Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.